Boa noite, meus irmãos. Os irmãos na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Hoje, dia 5 de abril de 2020, lembrando o nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus, porém, um culto nos lares, né? Gostaria de abrir a palavra do Senhor em Filipenses, capítulo 4, verso 8 e 9. Paulo nos diz assim: Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que aprendeste, recebestes e ouviste e viste em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Vamos orar. Deus, eu quero agradecer ao Senhor por esse momento de culto, de louvor e adoração, e suplicar a Deus que o Senhor esteja falando conosco através da Tua Palavra, e nos ajudando, ó Deus, a adorar e bendizer o Teu santo nome no nosso culto familiar. Assim oramos, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Paulo, então, dando início aqui nessa vida de obediência, como um tema da mensagem de hoje. Na semana passada nós olhamos como uma concretização da fé, que nós lemos o verso 5 ao verso 7, e hoje dando continuidade então no verso 8 e 9, como então uma vida de obediência ao Senhor. Vamos olhar para o verso 8, no qual nos diz então: finalmente, irmão, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, Paulo nos trazendo aqui essa mensagem, nos faz lembrar e pensar na nossa vida cristã, uma vida que devemos então olhar e viver para o Senhor, né? E pensamentos errados, meus irmãos, levam a comportamentos errados. Comportamento errado nos leva a sentimento errado. Por isso então devemos levar diante do Senhor todos os nossos pensamentos. Devem então ser levados cativos à obediência de Cristo Jesus. Está lá em 2 Coríntios 10, 5. Nós devemos levar os nossos pensamentos cativos à obediência em Cristo Jesus. E as nossas maiores batalhas, elas são travadas no campo da nossa mente. Nessa trincheira, a guerra, então, ou ela é ganha ou ela é perdida, não é? Mas quando a gente olha para o homem, é dito que o homem é aquilo que ele pensa. E pensando nesse sentido, nós precisamos então fechar os portais da nossa mente, né, de tudo aquilo que é vil, e abrir então as janelas da nossa mente para tudo aquilo que é puro, que é amável, que é justo, que é de boa fama, né, para que assim seja isso então que ocupe o nosso pensamento. Paulo aqui então ele convida os seus leitores para uma vida de obediência à palavra de Deus. E essa vida de obediência ela é uma resposta a uma vida na qual tem a paz de Deus. Que é dito lá no verso 7, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então devemos lembrar e trazer à nossa mente tudo aquilo que é verdadeiro. 92% de tudo aquilo que nós pensamos, ou tudo aquilo que ocupa a nossa mente, tudo aquilo então que nos leva à ansiedade, são coisas imaginárias, que possivelmente nunca aconteceriam, e também envolvem questões que estão fora do nosso controle. Nós não conseguimos controlar, então, 92% de tudo aquilo que pensamos, né? Então, meus irmãos, quando Paulo nos chama a trazer à mente a tudo aquilo que é verdadeiro, possui então umas qualidades morais de retidão, de confiança, de dependência e da realidade, em contraposição com uma mera aparência. Não é parece que é isso, parece que é aquilo, eu acho que é isso. Não, aquilo que é verdadeiro, é verdade, né? Então nós devemos trazer a nossa mente então a pensar nas coisas do alto em Cristo Jesus. Tudo aquilo que é verdadeiro. E ele prossegue no verso, né? Tudo aquilo que é verdadeiro, tudo aquilo também que é respeitável, né? A palavra aqui então traz a ideia de alguém que vive no mundo com uma profunda consciência de que o universo inteiro é um santuário,
E tudo, então, aqui o que ele faz deve ser voltado para Deus como um culto a ele, né? Então, pensar, meus irmãos, em tudo que é respeitável. Lembrar, meus irmãos, que a nossa vida ela deve ser uma vida vivida inteira para o agrado do Senhor, para adoração, para culto ao Senhor, não é? Tudo aquilo que fizeres, então, fazemos para o Senhor, não é? Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façais para o Senhor, não é? Então devemos lembrar, meus irmãos, que tudo aquilo que Deus criou, Ele criou para a adoração a Ele. Então os crentes devem ser dignos, né, e sinceros, tanto nas suas palavras, quanto também no seu comportamento. Então, lembrando de viver então uma vida pensando e vivendo tudo aquilo que é respeitável. Assim nós devemos então praticar na nossa vida, né? Tudo aquilo que é verdadeiro, tudo aquilo que é respeitável, e o versículo prossegue, né? Tudo que é justo. A palavra aqui de Caios, ela enfatiza uma correta relação com Deus e também para com os homens, né? Pensando então em tudo aquilo que é justo, tendo recebido de Deus tanta justiça imputada quanto a injustiça também comunicada, os crentes devem estar e pensar com retidão agora, lembrando que nós fomos alcançados por essa justiça de Cristo. A justiça então de Cristo que nos trouxe, que nos livrou então do império das trevas, não é? Sendo um Deus justo, a justiça de Deus que ia ser colocada sobre nós, que deveríamos pagar o preço pelos nossos pecados, foi colocada e depositada no seu Filho Jesus Cristo. Então essa justiça de Cristo, não é? Que foi imputada, que foi comunicada, hoje nós devemos então viver uma vida de retidão a Ele, não é? Então, lembrando, meus irmãos, que a nossa vida é inteira e completa para Ele, não é? Seja nesse momento agora de pandemia, de quarentena, ou não, né? Hoje, muitos sem trabalho, né? Não pode trabalhar por causa da quarentena, mas devemos ainda continuar vivendo uma vida para o seu inteiro agrado. O que estamos fazendo em casa, né? Aquilo que não tínhamos tempo, agora temos tempo de sobra, e ainda não fazemos. Por quê? Porque muitas vezes não é prioridade para nós. Mas para o cristão deve ser prioridade a vida com Deus, né? Devemos então viver então nessa vida que agora foi alcançada pela graça e deve viver então uma vida de mudança, transformação de vida, né? Então Paulo nos incentiva a pensar naquilo que é verdadeiro, aquilo que é respeitável, aquilo que é justo. E ele continua também tudo aquilo que é puro. A palavra aqui então Hagnos descreve, não é, essa palavra puro aqui, aquilo que é moralmente puro, que é livre de manchas, não tem máculas, não é? Então, ritualmente aqui, ele descreve algo purificado, de tal maneira que faz ser apto para ser oferecido a Deus, usado para o seu serviço, não é? Então, tudo aquilo que é puro tem a ver então com esse sem mancha, sem mácula, não é? Que está inteiramente apto para ser oferecido e ser usado nas mãos de Deus como instrumento dele mesmo. Então, meus irmãos, o que se refere aqui é essa pureza de pensamento, pureza também de propósito, né? É uma condição preliminar, indispensável para a pureza na palavra e também na ação, como diz F.F. Bruce. Então, meus irmãos, tudo aquilo que é verdadeiro, tudo aquilo que é respeitável, tudo aquilo que é justo, a justiça de Cristo imputada a nós, tudo aquilo que é puro, sendo puro, então sem pecado, sem mancha, sem mácula, agora somos usados por Deus, não é? Nossos pensamentos então voltados para Ele, né? Voltado para deixar Ele usar as nossas vidas de acordo com a sua vontade, né? E ele continua o verso, tudo aquilo que é amável, né? A palavra então aqui traz um significado de tudo aquilo que é agradável, aquilo que suscita o amor, aquilo que lembra o amor, não é? São aquelas coisas então que nos proporciona prazer em fazer. Então, proporciona então fazer coisas com amor, fazer coisas então de forma agradável, né? Pensando no próximo, pensando em nós mesmos, né? Então, não causando dissabor, não causando inveja, intriga a ninguém, mas trazendo então a semelhança de uma fragrância preciosa, né? Onde as pessoas sentem o cheiro, né? E vê que há algo diferente, algo bom ali, gostoso, né? Então, é isso que devemos transmitir aos nossos irmãos, pois somos o bom perfume de Cristo, né? Onde devemos mostrar e anunciar Cristo Jesus. Então, meus irmãos, tudo aquilo
então que é verdadeiro, tudo aquilo que é respeitável, tudo aquilo que é justo, tudo aquilo que é puro, não é? Tudo aquilo então que está ali para ser usado para o Senhor, tudo aquilo que é amável, trazendo o amor, trazendo o prazer ali, não é? Não trazendo ódio, discórdia a ninguém, dissabores a ninguém, mas trazendo uma fragrância gostosa e preciosa, não é? E ele continua tudo aquilo então que é de boa fama. A palavra também aqui significa um falar favoravelmente. No mundo, meus irmãos, há demasiadas palavras torpes, não é? Com um cheiro de peixe podre, palavras impuras, não é? Falsas, mas nos lábios do cristão e também na sua mente deve existir somente palavras que são adequadas para ser ouvidas pelo próprio Deus, sabendo que esse nosso Deus, ele habita conosco, não é? Nós não devemos fazer qualquer coisa, muito menos falar qualquer coisa, porque Ele está conosco, nem muito menos pensar, porque Ele conhece os nossos pensamentos, né? E ele encerra esse verso 8 dizendo então assim: se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento, não é? Então, ao invés de continuar essa sessão, Paulo resume agora. Ele diz então que se alguma virtude há em tudo isso, no grego então significa então alguma virtude moral, não é? Se algum louvor existe, não é? Aquilo que merece louvor, não é? Aquilo que inspira uma aprovação divina. E ambos aqui então descrevem qualidades que devem ser ou que devem marcar a vida cristã, tanto nas suas ações quanto nos seus pensamentos, não é? Então, tudo isso, se alguma virtude há, se algum louvor existe, que seja isso que ocupe o pensamento, isso que é verdadeiro, pensar no que é verdadeiro, pensar no que é respeitável, agir de acordo com o respeitável, pensar no que é justo, agir de acordo com o que é justo, pensar no puro, agir de acordo com o que é puro, não é? Agir conforme o amável, pensar no amável, no boa fama, agir e pensar em boa fama, não é? E assim então, se alguma virtude há, que seja isso então que ocupe o vosso pensamento, né? E nossa vida deve ser marcada por isso, pelas essas qualidades aqui então, e dessa vida de obediência sendo gravada na vida do cristão. E ele encerra o verso 9 dizendo: o que também aprendeste, recebeste, ouviste, viste em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Paulo então aqui conclui, dizendo então, o apóstolo mostrando aqui a necessidade de praticar aquilo que aprendemos. Acumular conhecimento sem o exercício da vida cristã não nos torna cristãos maduros. Nós precisamos ter os olhos abertos para ver, ouvidos atentos para aprender e disposição para praticar aquilo que temos aprendido, né? Hoje, então, é o momento de agirmos de acordo com a palavra do Senhor, auxílio aos nossos vizinhos, né? Colocando louvores, música, os mais jovens, então, cuidando dos mais velhos, né? E assim por diante, mostrando que não somente somos cristãos ao domingo, quando pegávamos a Bíblia, né? E eles viam a gente indo para a igreja ali com a Bíblia embaixo do braço, né? Mas não, agora no dia a dia em casa, né? Os vizinhos ouvindo aquilo que estamos ouvindo em casa, as nossas músicas, se há discussão ou não em casa, como agimos com as situações, não é? Então nós devemos mostrar a vida cristã em obediência ao próprio Deus. Concluindo, o apóstolo Paulo então aqui mostra essa majestosa conclusão aqui, dizendo então que além de nós termos a paz de Deus para nos guardar, agora ele encerra dizendo então que o Deus da paz será conosco, né? Então não só temos a paz de Deus, mas nós temos também o Deus da paz. Não apenas temos uma harmonia bendita em lugar da ansiedade, mas temos também a companhia divina na caminhada, o próprio Deus andando conosco, caminhando conosco, né? Então, corretamente, Bruce Barton diz o seguinte: muitas pessoas hoje procuram ter paz com Deus, sem ter um relacionamento com Deus, que é o autor da verdadeira paz. Então isso, meus irmãos, é impossível. É impossível, então, você procurar a paz sem ter um relacionamento com Deus. Para experimentar a paz, você precisa, primeiro, conhecer o Deus da paz. O Deus da paz é aquele que fez a paz em Cristo Jesus.
é aquele que enviou o seu próprio Filho a morrer em nosso lugar por causa dos nossos pecados, trazendo-nos e fazendo então a paz. E com isso, meus irmãos, eu encerro dizendo que esse Deus da paz que está conosco, que Ele continue e permaneça conosco nesses dias e até a sua vinda, que é a qual nós aguardamos. E meus irmãos, eu quero dizer e fortalecer os irmãos, permaneça firme, tanto nessa concretização da fé, a alegria no seu coração, sabendo que Deus da paz está conosco, né? Ele vai trazer essa paz ao nosso coração, mas também aplicando e colocando nas nossas vidas, então, a obediência a Ele, obediência à sua palavra. Conhecendo a Ele, nós vamos então a praticar tudo aquilo que nós já aprendemos. Que Deus abençoe, que Deus fortaleça a sua vida e que Deus te ajude, nos ajude a aplicar tudo aquilo que aprendemos na nossa vida. Vamos orar. Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, colocamos-nos, ó Pai, diante do Senhor em gratidão, em exaltação, bendizendo ao Senhor, ó Deus, mas suplicando que o Deus da paz enche os nossos corações e a nossa mente, para que assim, ó Deus, tenhamos paz em Cristo Jesus, em meio, ó Deus, a tanta confusão no mundo, nós possamos voltar os nossos olhos e a nossa mente para o Senhor, para a Tua palavra. E hoje, ó Deus, crescemos no conhecimento e na graça do Senhor, praticando tudo aquilo que ouvimos, tudo aquilo que vimos, ó Pai, na Tua palavra. Assim eu clamo ao Senhor pela Tua igreja. Ajude os meus irmãos, ajude as nossas vidas. E ajude, ó Deus, eu clamo ao Senhor pedindo que o Senhor intervenha, ó Deus, no mundo, na nossa nação, e esteja, ó Deus, trazendo, ó Pai, alívio, ó Deus, sobre esse vírus, para que assim, ó Deus, nós possamos voltar a cultuar e adorar o Teu nome. Nós sabemos, ó Pai, que para tudo o Senhor tem um propósito. E se o propósito desse vírus, ó Pai, é para a glorificação do Teu santo nome, que o Senhor nos faça entender e nos ajude, ó Deus, a voltarmos para o Senhor em adoração, bendizendo o Teu nome, e para que consigamos adorar ao Senhor no meio dessa dificuldade. Assim eu oro, sustente os meus irmãos, ó Pai, fortalece eles, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Fiquem em paz, continuem firmes. Deus abençoe.